Bom dia, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia, galera. Rapaziada, hoje eu acordei com sono, tô levando a gata no trabalho. Depois eu vou chegar em casa e fazer um cafezão pra dar uma acordada, que o negócio tá tenso. Bora pra cima, agora são 8 horas, né? E a minha sessão operacional inicia às 9, então eu vou chegar em casa, fazer um café, ficar de boa. Enfim, bora pra mais um dia, bora pra mais um resultado. Independente, eu venho aqui e trago pra vocês tudo. Bora que bora. Já fiz as marcações da minha sessão operacional, tá? Agora já são 8h50, tava aqui na frente do computador. Passar a visãozinha pra vocês aí, então. Pessoal, em notícias hoje não vai ter nada relevante, tá? Como vocês viram, eu só dou bola ali, eu só tenho a mais atenção em notícias de pasta vermelha. E essas notícias aqui são de pasta vermelha, mas são pro CAD, e são às 10h30 da manhã. Então, cara, eu não opero CAD, eu não opero nenhum par que tem correlação com CAD, então não importa pra mim, beleza? Então, a GBP vai ter ali, mas não é de tanta relevância, e de fato as notícias hoje vão ser mais tranquilas, tá? Às 5h35 da tarde ali, vai ter uma notícia pro dólar, um membro do FONC vai falar ali, mas, cara, uma média relevância ali, eu não vou estar operando esse horário também, tá? Então, aqui nos gráficos, tá? GBPSD, eu já marquei a minha sessão operacional, que é das 9, tá? Até às 2 horas da tarde. Enfim, marcado já meus viés e tudo mais. Achar o SD também. Enfim, EURUSD, GBPUSD, USDJPY. E agora, galera, eu não faço literalmente nada, tá? Eu só espero realmente ali a oportunidade chegar. Eu vejo se a oportunidade está dentro do meu trading plano. Se tiver, eu entro. Se não tiver, eu não entro, tá? Então é isso. Hoje tá uma luz bem forte aqui, rapaziada, no rosto. Por isso que eu tô assim com o olho um pouco fechado. É isso, diazão bonito, diazão abençoado. E vamos para mais um dia, rapaziada. Agora eu vou ali ver um negocinho, né, comer. E vou pegar um cafezão também. Então, bora que bora. Galera, vai dar uma operaçãozinha aqui no USDJPY, tá? Eu já vou abrir aqui o MetaTrader e tudo mais. Enfim, bora que bora. Vamos pra cima, mais um dia, mais um resultado. Falta 10 segundos, vamos pra cima. Então, galera, até eu abrir o MetaTrader e tudo mais, ele fechou o candle de intenção aqui. Então, eu vou esperar ele voltar exatamente para esse ponto aqui, né, que fechou o candle, para mim entrar na operação, beleza? Então, assim que o gráfico voltar, eu vou abrir a operação ali ao vivo. Então, bora pra cima, galera. Então, como vocês viram, eu acabei de abrir a operação, tá? Eu abri exatamente no ponto que o candle de intenção fechou, porém, por conta do spread, né, ele jogou um pouquinho mais pra cima. Faz parte, e é isso aí, rapaziada. Operaçãozinha de compra, o SDJPY, e bora que bora. Independente do resultado, eu venho aqui e trago pra vocês. Galera, qual que é o porquê eu abri essa operação? O SDJPY, se a gente olha no gráfico do diário, tá? Eu levei como base, para ser bem sincero, o H1 e o M5, mas eu já tinha uma visão do diário também, beleza? Então, se a gente olha aqui no diário, a gente entende que o gráfico trabalha em ondas, tá? Então, pode ser ondas de baixa, ondas de alta, estruturas, fluxos, do jeito que você quiser chamar. Eu chamo de fluxo, tá? E, enfim, mas falando em ondas fica mais fácil de entender. Então, ele faz uma expansão, retração, expansão, retração, expansão, e, enfim, né? Ele faz vários fluxos assim, às vezes interno, às vezes fluxos de fato principal, enfim, retração, expansão, e daí agora ele fez uma retração, e qual que é a próxima pernada dele? Tende a ser, né, pernada de expansão, beleza? Então aqui no diário, por exemplo, eu identifiquei que ele reagiu no Fair Value Gap, tá? Então o preço deixou esse Fair Value Gap aqui, ele tocou e olha a agressão compradora, ou seja, ele quer subir, né? A probabilidade indica. No 4 horas, cara, a mesma coisa, ele tinha um Fair Value Gap aqui, beleza? Tinha um Fair Value Gap. Esse daqui tocou, mas foi usado como liquidez, então o gráfico de fato usa esse ponto aqui como liquidez e de fato volta para capturar novamente e sobe. Então, se a gente sabe que ele está num fluxo comprador, então o gráfico tende a fazer o quê?
ele tende a fazer expansão, retração e expansão com o alvo de ir lá no topo. Então o próximo objetivo do preço tende a ser, né, tem as probabilidades de capturar o topo. Então a gente apenas está seguindo o fluxo, beleza? Apenas está seguindo o fluxo para vir capturar esse topo. Então, com todas essas confluências, no H1 de fato está a mesma coisa, no M15, M5, enfim. Aqui no M5, o que o gráfico fez? Ele fez a mesma coisa que os tempos gráficos maiores. Ele está fazendo fluxos de alta, né? Então, expansão, retração, e agora a expectativa é que o gráfico faça expansão, beleza? Então, a expectativa do movimento é essa. E aqui, nos 5 minutos, a gente tem literalmente a mesma coisa que aconteceu lá nos tempos gráficos maiores, tá? Então, a gente tem o que aqui? Um Fair Value Gap. Esse Fair Value Gap, ele já tinha sido, de fato, tocado, mas esse ponto aqui foi usado como liquidez, beleza? Ó, se vocês dão um zoom, esse ponto foi capturado, entendeu? Então, após a captura da liquidez dentro do Fair Value Gap, o gráfico fez o candle de intenção, que é o meu gatilho, né? Aqui, ó, meu gatilho de candle de intenção. Eu não consegui pegar literalmente ao vivo, que eu tava abrindo as coisas e tudo mais, então eu esperei o gráfico retrair para cá, voltar no meu ponto de entrada, entrei, alvo de 1 para 3, stop aqui embaixo. E é isso, a mesma coisa que eu faço literalmente todo dia aí, né, rapaziada? Há mais de, enfim, 220 dias seguidos aí. É take a loss, é break even, sempre tomando as mesmas decisões. E independente do resultado, eu venho e trago aqui pra vocês. Beleza? Pessoal, é 11h30, logo eu vou almoçar. A operaçãozinha tá aqui sendo gravada, ó, tudo 100% ao vivo, né? E cara, é aquela coisa, tipo assim, o único controle que a gente tem, rapaziada, é antes de abrir a operação. Depois que a gente definiu o take, stop e tudo mais, a gente não tem controle. Então não adianta ficar tipo na frente do gráfico rezando ali para a operação. Meu Deus, por favor, eu prometo que se der take eu vou fazer tal coisa. Eu prometo que se essa operação não me dar stop eu vou fazer tal coisa. Cara, essas coisas não adianta. Entendeu? A gente não tem controle sobre o que o gráfico vai fazer depois que a gente abre a operação. A única coisa que a gente tem controle são as nossas decisões, né? A análise ali, o operacional, seguir o trading plan, definir quanto que vai arriscar, quanto que vai ganhar e deixar, cara, a operação andar. Não, o gráfico não vai te pagar, não vai chegar no teu stop e não te stopar porque você tá ali na frente do PC. Independente se você estiver na frente do PC ou em outro país, o gráfico vai fazer o que tem que ser feito, rapaziada. O gráfico é um algoritmo, não é você que controla, não é porque você definiu um stop de $200 que o gráfico vai caçar o seu stop ali. Não tem nada a ver, cara, entendeu? A gente é irrelevante pro gráfico ali, entendeu? A gente não consegue mover o gráfico, não é porque a gente vai abrir uma operação de $10 mil, $50 mil que a gente vai mover o gráfico, entendeu? Não, cara, não é assim. Então, eu tava jogando um negocinho no iPad ali e, cara, vou fazer o quê? Não tem o que fazer, a operação tá andando, eu não tô nem aí pro resultado. Vocês já viram muita coisa aí no canal, saque, take, loss, 0 a 0. E é isso, cara, é só seguir no dia a dia que a conta sempre vai fechar, rapaziada. Eu não tô preocupado com o resultado dessa operação, fechou? Então é isso, o diazão hoje tá bonitão, olha só. Agora já são quase 11h30 e depois eu vou fazer algo pra comer, esquentar alguma coisa pra comer. E bora pra cima, rapaziada, mais um dia aí sendo registrado 100% pra vocês. Eu tô resolvendo também que eu vou colocar um ar-condicionado aqui, tá, aqui
nesse buraquinho. Já tem um ar-condicionado na sala, rapaziada. Só que ali é muito quente às vezes. Ó, aqui na sala, o ar-condicionado. Enfim, né? Aí eu tô resolvendo, eu tenho que comprar o ar, né? Tô vendo da instalação do ar, vai girar em torno de uns R$ 500 ali a instalação. E mais o ar, eu não sei se é uns 2.000, enfim. E eu tô resolvendo isso agora de manhã também. Bora pra cima. De qualquer forma, eu venho e gravo qualquer coisa que eu for fazer pra vocês. Vamos pra cima. Pessoal, quase meio-dia. Enfim, a operaçãozinha tá andando aí, como vocês viram. Tá pagando $681. E galera, como que eu movo agora essa operação pro break-even, tá? Quando, na verdade? O preço, ele fez uma expansão, retração, e agora ele fez uma nova expansão. O momento que eu coloco no break-even é quando ele faz uma nova retração, porque é natural do mercado corrigir. Claro, ele tem as probabilidades, galera. A gente trabalha com probabilidades e nada além disso, probabilidade matemática. Tem a probabilidade de fato ele estourar para cima, tá? Tem a probabilidade de estourar para baixo. E também tem a probabilidade, que é a natureza do mercado, ele subir e corrigir. Então eu espero ele fazer uma correção e aí sim ele fazer uma nova expansão, uma nova alta para mover pro break-even. Porque quando ele faz uma correção, uma nova alta, ele não tem o porquê voltar para cá. Ele é só correção, nova alta, entendeu? Correção, nova alta, não tem que fazer uma nova alta e voltar, entendeu? Tem que continuar o fluxo. Então é por esse motivo que eu espero ele fazer uma correção, uma nova alta para mover para o break-even, porque se eu movo agora para o break-even, ele pode fazer uma correção até mais ou menos nessa faixa e me tirar no 0 a 0 e de fato subir, tá? E claro, ele pode também fazer uma correção até essa faixa e me estopar. Cara, tudo são probabilidades, eu tô aceitando, eu entendo o jogo, eu entendo ele e eu só executo o plano, entendeu? Então não tem mais o que fazer. Agora, a próxima regra que eu sigo é a regra do break-even, entendeu? Então ou é stop, ou take, ou break-even. Eu apenas tenho 3 opções de resultado, beleza? Então aqui, ó, rapaziada. Aqui eu esperaria o preço fazer essa movimentação, tá? Uma correção, uma nova expansão. Quando o preço rompesse esse topo aqui, eu movia meu stop pro 0 a 0, tá? Então é essa movimentação que eu utilizo para mover o break-even, beleza? O preço deu uma movimentada, deu uma volatilidade e é aquela coisa, rapaziada. Eu não tô nem aí, entendeu? Eu não tô nem aí, cara. Ele pode fazer o que ele quiser e eu vou aceitar o resultado do dia. Vou fechar os gráficos independente do resultado, se for positivo ou negativo. E vou voltar amanhã e fazer literalmente a mesma coisa, beleza? Então é isso. Eu vou ali esquentar algo pra comer e depois eu volto. Bora pra cima. A única coisa que vai te levar para o sucesso, rapaziada, não é resultados diários, e sim atitudes diárias, tá? Os resultados diários, eles não importam, cara. Vocês já viram aqui há mais de muitos meses aí, quase um ano, todo santo dia eu tendo atitudes boas. Essas atitudes boas me trazem resultados positivos, só que não é no curto prazo, é no médio e longo prazo. São todo dia executando o plano sem errar, sem falhar, que de fato você no médio e longo prazo colhe os resultados positivos. Por que você está há muito tempo aí no mercado financeiro e não tem resultado? Porque você tem atitudes diárias negativas, atitudes ruins diariamente que no médio e longo prazo te trazem resultados negativos, tá? Cara, é um negócio que é um fato, não é um negócio que eu inventei. Eu acho que é assim, é um fato. Se você tem atitudes boas, resultados bons. Se você tem atitudes ruins, resultados ruins. Pronto, não tem fórmula mágica, não tem atalho, não tem nada milagroso, nada mirabolante que tem que ser feito. Apenas seguir o plano. E o plano é você que define, cara. Essa questão do plano é muito variável. Cada pessoa tem o seu perfil, se é scalper, day trade, é swing trade. Cara,
vocês já sabem o caminho, rapaziada. Eu já passei aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui no canal também, cara, assiste os vídeos antigos antes de julgar, comentar besteira aí. Assiste os vídeos antigos, cara, porque aqui no canal tem todo o caminho necessário para você vencer. Então, de fato, você não vai vencer porque você tá em busca de fórmula mágica. Não tem atalho, rapaziada, não tem atalho. Eu já passei aqui mais de... Cara, eu nem sei quantas horas de conteúdo tem aqui no canal, mas tem mais de 220 dias seguidos, sem falhar um único dia. Eu não falhei um único dia em postar um vídeo por dia no canal. Nesse tempo todo, eu nunca fugi do meu gerenciamento, eu nunca fugi das minhas regras, eu nunca fugi do meu trading plan, entendeu? E eu venho tendo muitos resultados positivos. Por quê? Justamente por isso, eu não quebro regras, eu sigo regras diariamente e deu. Não tem nada além disso, galera. Eu tava fazendo um negocinho pra comer e eu vi que agora eu devo seguir mais uma regra, rapaziada. Então estou vindo pra frente do gráfico pra seguir a regra e mover meu stop break-even, beleza? Então aqui, rapaziada, a operaçãozinha de fato, ela fez essa movimentação, tá? E agora o que eu tenho controle em fazer? Seguir a minha regra de mover o stop pro break-even, beleza? Então eu vou fazer isso agora. Ó, galera, aqui tá o meu stop, tá? Stopzinho ali de 500, deixa eu ver, 566 dólares, eu pego e movo ele para o meu ponto de entrada, beleza? Então movi ele aqui, ó, para o meu ponto de entrada, agora o meu stop está em $0, tá? Enfim, meu alvo está aqui, então agora eu só tenho duas opções, ou é meu alvo de 1.699 dólares, ou é meu 0 a 0 de $0, fechou? Então eu não tenho mais controle sobre o que o gráfico pode fazer, eu apenas tenho controle em deixar o gráfico andar, tá bom? Então, galera, takezão aí e bora pra cima, sem segredo nenhum, vocês já sabem. Vamos que vamos, cara, o resultado disso é apenas seguir o trading plan, entendeu? Esse take, ele faz parte. Poderia ter sido um loss, eu iria aceitar, iria fechar o gráfico e iria fazer qualquer outra coisa a não ser que não seja operar, né? Então é assim que traders lucrativos e consistentes fazem, beleza? Agora é exatamente 12:04, tá? Vocês viram que eu executei o trade. Eu tinha as regras de definir o take, definir o stop, beleza, saí da frente do computador, eu estava ali preparando algo para comer, eu visualizei que de fato eu tinha que seguir mais uma regra que era mover o meu trade pro break-even, eu voltei para frente do computador, movi para break-even, o trade pagou. E agora, pessoal, qual que é a minha próxima regra que eu tenho que seguir? Fechar os gráficos e não olhar mais operações no dia de hoje. Eu só volto para operar amanhã. Amanhã eu volto, sento a bunda na cadeira e executo literalmente as mesmas regras do meu operacional. Gravador de tela, aqui ó. Tchau. Trading View, aqui ó. Site de notícias aqui, rapaziada. Tchau. Não importa mais nada, beleza? Não importa mais nada. E é isso aí, rapaziada. É assim que você tem que ter atitudes diárias que te constroem um trader de sucesso, beleza? Agora são 3 horas, eu tava dando uma geralzinha na casa ali, passando um aspirador e limpando algumas coisas. E tava de boa, não olhei mais gráfico depois do take e tudo mais. Agora eu fiz lá um cafezão, né? Fiz não, né, rapaziada? Eu já faço de manhã bastante pra deixar pra de tarde. Agora eu vou editar o vídeo de ontem, tá? Como já é 3 horas, eu vou dar um foco pra editar o vídeo de ontem. E depois vou responder os comentários. E depois eu não sei, provavelmente já vou terminar esse processo de responder comentário, editar o vídeo, perto de buscar mulher no trabalho. Vou buscar mulher no trabalho. E é isso aí, rapaziada. Mais um dia simples na minha vida, vocês sabem, né? Todo dia é simplicidade total.
e bora pra cima. Foco no plano sempre. Igual eu sempre tô falando aí pra vocês, o foco não deve ser no resultado, e sim em ter atitudes certas, tá bom? Então, bora editar o vídeo agora. Pessoal, já são 6 horas, tá? Eu tô indo buscar uma mulher no trabalho, tava respondendo os comentários, tava editando o vídeo de ontem, né? Deu na trave, já vou subir ele, vou dar uma atrasada em buscar a mulher no trabalho, mas enfim. Depois a gente vai no mercado provavelmente comprar alguma coisa, porque a gente vai comer hambúrguer, né? Enfim, rapaziada, mais um dia sendo registrado e mais tarde eu venho e passo a visão do dia de hoje pra vocês. Passo uma visão para agregar na vida de vocês, como eu sempre faço, né? Mas agora eu tô esperando ali renderizar, né, o vídeo de ontem. Então é basicamente isso. Bora que bora. Aí, ó, rapaziada, Fuscão de manobras. Famosa mini Porsche, ó, turbo. Bora que bora. Adoro o aerofólio dele, né? Pra cima. Ó, me sigam no Instagram, rapaziada. FX José G. Bora que bora. Ó, a mini Porsche. Bora que bora. E o fitzão. Bom, rapaziada, aqui aonde eu moro tem uma BMW 320i à venda. Cara, que coisa mais linda. Tipo assim, não é nem em questão de potência, porque não tem lógica. O Fusca é muito mais forte, né? Que o Fusca tá Stage 2 e tudo mais. Mas, cara, esse azul dela, se eu achar a foto, eu deixo aí pra vocês, rapaziada. Esse azul dela me encantou, cara. Falei pra minha namorada, eu vou vir comprar essa BM aqui. Você é louco, muito bonito. Galera, acabamos de chegar no mercado. Oi, gente, Ó, tudo bem? tá aí. Bora comprar nossos alimentos para sobrevivência. Tá chovendo bastante aqui. Então, pessoal, a gente acabou passando na casa dos meus sogros, já arrumamos um negocinho por aqui mesmo. E agora a gente tá voltando para casa, beleza? Então, vou passar a visão para vocês ali. E bora que bora. De qualquer forma, eu tô registrando mais um dia aí para vocês. Bora para cima. Então, galera, fazia tempo que vocês não viam minha webcam assim, né? Ultimamente eu tava gravando só com o celular mesmo, sem usar a webcam no computador e tudo mais. Mas enfim, nessa operação de hoje, eu vim trazer para vocês os detalhes da operação, as minhas tomadas de decisão ali no meio da operação, o porquê eu abri essa operação, o contexto gráfico, enfim, tudo que vocês já sabem que eu passo literalmente todo santo dia há mais de 220 dias, né? Então, pô, eu fiquei acho que umas 4 semanas sem gravar com webcam assim no computador, rapaziada. Doideira, né? Eu acho que foi umas 3 ou 4 semanas. Então, se eu cometer algum erro é porque eu tô pegando o jeito novamente, fechou? Então, rapaziada, eu vou abrir aqui no computador o gráfico, tá? Então, eu vou deixar minha webcam de lado, vou abrir o gráfico no computador e vou explicar de fato aí tudo o que aconteceu na operação de hoje, tá? Foi uma operaçãozinha ali rápida, né? Não foi uma operação que ficou enrolado o dia todo, não. Ela abriu. Eu gosto de operação assim, operação que é rápida. Decide se é stop rápido ou decide se é take rápido, entendeu? Assim que é bom, assim que eu gosto. Bora pra tela do computador. E eu quero também que vocês me ajudem aí, comentem aqui nos comentários qual modo você prefere. Você prefere eu gravando a tela do computador com o celular ou vocês preferem a minha webcam num canto assim, igual eu vou fazer, e a tela do computador? Então comentem aí o que vocês mais falarem, eu vou começar a seguir mais, entendeu? Tipo, ao invés de só ficar mostrando a tela do computador com o celular, igual eu faço, né? Antigamente ali, vocês sabem, quem me acompanha mais tempo, eu mesclava tudo. Tipo, um pouco eu fazia com a tela do celular ali, gravando a tela do computador, um pouco com a minha webcam. Comentem aí o que vocês preferem, fechou? Então, bora pro que interessa aqui na tela do computador. Então, pessoal, aqui no computador, de fato, deixa eu só ajustar minha câmera aqui. Aqui eu tenho o gráfico do USD JPY, né, que foi a operação de hoje, beleza? Eu vou deixar minha câmera aqui no canto para falar melhor com vocês aqui no gráfico. Então, quando eu iniciei o dia hoje, rapaziada, eu não tinha muitas informações, né? Eu não tinha muitas informações. Eu vou voltar o replay no início da minha sessão operacional, que é às 9 horas até às 2 horas da tarde, né? Quem me acompanha há mais tempo já sabe. Eu vou limpar o gráfico,
tá? Eu vou fazer igual quando eu cheguei no gráfico hoje de manhã, beleza? Então, quando eu cheguei, eu tenho duas janelas operacionais. Desse lado aqui eu utilizo o 1 hora e desse lado aqui eu utilizo os 5 minutos. Se eu passar o replay aqui, ele não vai passar os dois gráficos juntos, ele vai passar só um gráfico, né? Ó, vou passar aqui, ó, uma barrinha, ele não vai passar o gráfico dos 5 minutos também. Então, eu vou utilizar só uma janela e vou explicar detalhadamente para vocês, beleza? Mas basicamente, rapaziada, só batendo o olho aqui no gráfico, a gente já consegue identificar alguns fatores, tá? Lembrando, ultimamente eu venho negociando mais 1 hora e 5 minutos. Por que eu cheguei nesse ponto? Para vocês que estão me acompanhando, vocês têm muita dificuldade de ter a visão afiada igual eu tenho de operar vários tempos gráficos. Então eu decidi meio que ir padronizando para vocês ir aprendendo junto comigo, né? Tipo, ir vendo ali como que eu negocio 1 hora e os 5 minutos. E quando eu for lançar a playlist que eu quero lançar aqui de estratégia, eu já lanço tudo ali resumido e vocês já estão meio que já vão aprender com mais facilidade. Se vocês já verem eu negociando 1 hora agora, tá? E os 5 minutos, do que tipo assim, eu passar o tempo gráfico diário, o tempo gráfico de 4 horas, tempo gráfico de 1 hora, tempo gráfico de 5 minutos, tempo gráfico de 15 minutos. É muita confusão mental para vocês. Então eu decidi compactar tudo, entendeu? Tipo, resumir tudo, um operacional bem resumido, bem fluido, bem direto. E tô seguindo ele no dia a dia, apenas utilizando mais. Claro, eu tenho a visão do diário, eu tenho a visão dos outros tempos gráficos, como foi o caso de hoje, mas na tela eu só faço as marcações no 1 hora e nos 5 minutos. Eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Então aqui no diário, começando aqui pelo diário, o que que a gente tem? Cara, só a gente bater o olho, a gente já enxerga. É uma tendência de alta, o fluxo está de alta. Lembrem como eu falei que o mercado se movimenta. Ele movimenta em estruturas, em fluxos, em ondas, tá? Então tem as ondas de expansão, retração, expansão, retração. Isso aí vocês já estão cansados de saber, né, cara? Porque eu sempre explico sobre isso. Então a gente só observa o que que o gráfico vem fazendo lá de trás. Ele vem em estruturas de alta, ou seja, expansão, retração, expansão, retração, expansão, retração, expansão, retração, expansão. Beleza. Só que se a gente começa a observar os detalhes, né? Lembrem, eu sempre falo para vocês, observem os detalhes dos candles. Os pavios, galera, os candles, eles nos falam muita coisa, entendeu? A gente consegue observar qual que é a força do mercado só olhando para o gráfico. Se o mercado está mais forte comprador ou mais forte vendedor, entendeu? Então aqui, o que que a gente tem? A gente tem o mercado fazendo uma expansão, uma correção, uma expansão, correção, e aqui nesse momento ele estava numa expansão. E nesse momento, deixa eu voltar só o replay aqui, ó. Esse daqui foi o diário praticamente que eu estava vendo ali, tá? Então ele estava no momento de retração e qual que era a próxima expectativa para ele? E a próxima expectativa para o gráfico, rapaziada, era expansão, entendeu? Porque ele já fez a pernada de expansão dele, ele estava no momento atual de correção, tá? E qual que é a próxima expectativa? E expansão, se ele está num fluxo de alta. Se ele tivesse num fluxo de baixa, a próxima expectativa seria a expansão também. Não muda nada, porque a estrutura ela tá te falando se ela está no momento de expansão ou retração. Como a gente sabe qual que é o momento de expansão e qual que é o momento de retração, rapaziada? Seguinte, quando a gente tem um movimento assim de alta, a gente entende que ele fez uma expansão, então ele expandiu para cima, entendeu? E depois da expansão, naturalmente, o mercado tem que equilibrar o preço, o mercado tem que fazer a correção. Então a gente entende que a hora que ele começa a cair, depois de uma alta grande, é um momento de correção. Só que essa correção, se ele está num fluxo de alta, por exemplo, ela não deve passar aqui até do fundo dessa expansão. Ela deve vir até nos 50% na média, né? Tem vezes que chega aqui perto do fundo, tem vezes que chega próximo dos 50% e já sobe, mas enfim, a média, tanto é que eu utilizo aquela ferramenta que vocês já sabem, que é essa daqui. Entendeu? Com essa ferramenta, eu consigo identificar, é uma Fibonacci, tá, pessoal? Fibonacci ou caixa de gain, enfim, ela tem o 0 configurado, o 1 e o 50%. Com essa ferramenta, eu consigo identificar até onde naturalmente o preço pode corrigir para mim começar a comprar, tá? Então, a partir desse momento aqui, ó, dos 50% para baixo já são boas regiões para comprar para continuar um fluxo de alta, tá? Então, o que aconteceu aqui no diário foi exatamente isso, ó.
posso voltar aqui para vocês verem, o preço veio na faixa dos 50% do diário, tá? Então aqui a gente pode traçar como uma estrutura do diário aqui, beleza? Foi uma estrutura, a gente pode traçar essa ferramenta para se basear. Eu já bato o olho e já enxergo, mas se vocês quiserem usar, ó, então o preço no gráfico do diário, ele fez uma expansão e a correção passou dos 50%, tá? Se vocês, eu vou dar um zoom aqui, ó, se vocês observarem, essa correção aqui, ela veio abaixo dos 50%. Então, depois que ela já atingiu abaixo dos 50%, eu entendo que o gráfico vai seguir o fluxo de alta e a gente pode comprar a qualquer momento antes de romper o topo. Então, antes de romper o topo dessa expansão aqui, essa correção vem, faz a correção e eu já posso comprar a qualquer momento aqui até ele chegar no topo, tá? Mas lembrando, o que acontece aqui no gráfico do diário, galera, acontece em todos os gráficos. Então, vocês têm que se basear com uma visão só. Então, tipo, o que você vai procurar no diário, você vai procurar no 1 hora, no 15 minutos, nos 5 minutos, enfim, né? No meu caso, eu utilizo ali. Antes eu estava utilizando o gráfico do diário, agora eu já estou utilizando só mais 1 hora para ficar mais fácil para vocês entenderem também. Então eu procuro esses filtros aqui no gráfico, nos tempos gráficos maiores, e lá nos 5 minutos eu adiciono os detalhes, né? Que é o que vocês já sabem, que é os pontos de interesse, Fair Value Gap, candle de intenção, captura de liquidez, e enfim, tá? Mas como que eu descubro se é uma região de compra ou de venda? É basicamente assim, aqui eu identifiquei que eu deveria comprar, o preço estava numa estrutura compradora, então eu vou seguir o fluxo, eu não vou ficar adivinhando topo e fundo. O meu maior erro antigamente era ficar adivinhando topo e fundo. Então, tipo assim, eu identificava que o preço estava numa região de compra, só que ao invés de comprar aqui para seguir o fluxo, eu queria adivinhar aonde o preço ia fazer a reversão para começar a cair. Então eu vendia, o preço estava subindo, eu vendia, subindo, vendia, e agora não, agora de fato eu acompanho o fluxo, ou seja, o preço está subindo, eu vou comprar até infinitamente. 1 hora ele vai me dar stop, como eu já mostrei infinitas vezes aqui para vocês no canal. Só que quando ele me dá stop, eu sei que ele inverteu o preço e eu começo a vender e sigo o fluxo de venda também, entendeu? Então, cara, compensa muito mais e essa foi uma das minhas maiores viradas de chave, rapaziada. Não ficar adivinhando e sim reagir ao que o preço fala, entendeu? Reagir ao que o preço está te mostrando com base nas informações ali. Então, se ele está subindo, eu vou comprar infinitamente. Se ele está caindo, eu vou vender infinitamente, entendeu? Mas, claro, sempre com detalhe, né? Muito detalhe, prestando atenção aos detalhes, com muito contexto gráfico, e, enfim. O gráfico do diário, eu já sabia que era compra. Então, eu estava lá numa hora, tá? Eu vou botar na minha sessão operacional ali, rapaziada, que foi dia 17 às 9 horas até às 14, tá? Então, o que acontece aqui na esquerda são só informações para mim me basear no momento presente, para mim tomar minhas decisões no momento presente. Eu não fico olhando. O que aconteceu aqui é o que importa para mim, tá? Na minha sessão operacional. O que vai acontecer depois, eu não me importo, vocês já sabem, tá? Então, cara, a única coisa que eu fiz é esperar das 9 horas, tá? Deu 9 horas, eu já tinha uma informação que o quê? O gráfico do diário, rapaziada, é esse daqui, ó. Essa daqui é a estrutura do diário. Aquele gráfico grandão que eu estava mostrando para vocês é isso daqui, só que no gráfico de 1 hora, tá? Então ele fez a expansão, beleza. Quando ele fez a expansão, eu tenho as minhas regiões, né, de compra ali que eu sei até onde o preço pode voltar. Então ele fez essa expansão, ele começou a correção. E a correção dele passou dos 50%. Beleza, então eu entendi que a partir do momento que ele estava aqui nesse ponto, depois que ele começa a subir, eu já posso começar a acompanhar o preço até o topo. Entendeu? Então o topo estava onde? O topo estava aqui em cima, beleza? Então deixa eu desenhar aqui para vocês. Esse daqui é o fundo da estrutura, da pernada de expansão. Esse daqui é o topo, entendeu? Ele faz a correção, ele faz um fundo. E quando ele faz esse fundo, ele tem que renovar um novo topo, ou seja, ele tem que romper o topo antigo e fazer um novo topo. E futuramente ele vai fazer uma nova correção, vai renovar um novo topo, fazer um novo topo. Entendeu? E assim o mercado segue fazendo as ondas, fluxos, estruturas, como você quiser chamar. Beleza? Então, na minha sessão operacional, eu já estava com viés comprador. Então, eu já entendia que era só eu encaixar uma operação nos 5 minutos, porque já estava tudo, literalmente tudo alinhado. Todos os tempos gráficos estavam alinhados. Se eu passar aqui, ó, o tempo gráfico do diário, ele tocou num Fair Value Gap, tá? No Fair Value Gap. Se eu marcar aqui para vocês, vocês vão enxergar, ó.
Isso daqui é um Fair Value Gap, tem até esse indicador aqui, rapaziada, é muito bom, se chama imbalance, tá? Ele marca as regiões de Fair Value Gap, para você que tem dificuldade de ver e tudo mais. Eu já tenho a visão afiada, eu bato o olho no gráfico e já enxergo tudo, mas você que não entende muito do assunto, é só botar aqui, ó, clica aqui em indicadores e digita esse nome aqui, ó, imbalance, entendeu? E daí, de fato, aqui você configura as cores e tudo mais, mas enfim, ele te mostra onde tem os pontos de desequilíbrio no preço, aonde o gráfico tende a voltar para preencher e fazer a movimentação real futuramente, tá? Então aqui tinha um Fair Value Gap, eu vou deixar desmarcado aqui só para não confundir, galera. Mas enfim, eu tinha um Fair Value Gap aqui, eu arrastei ele para o lado, eu identifiquei que o diário tocou no Fair Value Gap, beleza? Eu estou agora procurando confluências do porquê eu deveria abrir a operação, entendeu? Então você sempre tem que ter essa resposta. Você não deve chegar do nada no gráfico, ah, eu acho que de fato ele vai subir. Não é eu acho. Você deve ter confluências que aumentam a sua probabilidade da movimentação ser uma movimentação certeira, beleza? Então, no gráfico de 4 horas, o que a gente tinha aqui também no gráfico de 4 horas? Ó, se eu ativar um indicador aqui, vocês podem ver nitidamente na tela. A gente tinha um Fair Value Gap também no gráfico de 4 horas. O pessoal costuma dizer Fair Value Gap, eu padronizei tudo como ponto de interesse, tá? Seja oferta, demanda, breaker block, order block, Fair Value Gap, tudo para mim é ponto de interesse. Então, quando eu estiver falando um ponto de interesse, pode ser qualquer uma dessas coisas, tá? Então, aqui a gente tinha um ponto de interesse, beleza? Que é um Fair Value Gap. E, de fato, o diário já havia tocado no Fair Value Gap. O 4 horas tocou no Fair Value Gap. E, além do mais, além dele só tocar no Fair Value Gap, o que ele fez? Ele capturou uma liquidez. E isso aumenta mais ainda a nossa confluência que o gráfico queria subir. Se ele capturou uma liquidez de baixo, é porque ele quer buscar o topo. Se ele capturou uma liquidez do topo, é porque ele quer buscar o fundo. Ó, se eu inverter aqui o gráfico, ele capturou uma liquidez do topo e queria buscar o fundo, entendeu? Mas o gráfico real é esse daqui, só explicando para vocês entenderem na prática. Então, cara, eu já tinha confluência do diário. Eu vou anotar aqui, ó, diário compra, beleza? Diário compra. Quais outras confluências eu tinha? Cara, 4 horas compra, mais liquidez capturada, tá? Então a gente tinha bastante confluência já. E agora, todos os tempos gráficos estavam com um alvo só. O diário estava com um alvo que ia vir capturar esse topo. O 4 horas estava com um alvo que ia vir capturar esse topo. E agora a gente procura mais confluências. Uma hora, o que a gente tinha numa hora aqui? Cara, a gente tinha a mesma coisa, tá? Ele reagiu no Fair Value Gap aqui atrás, capturou essa liquidez, entendeu? Olha isso, rapaziada, a importância de vocês lerem o gráfico. O que eu falo para vocês sempre, tá? A gente tem que entender o que os candles estão nos mostrando. A gente consegue ler e ter muita noção gráfica através dos candles, tá? Aqui seria um fluxo de baixa. O gráfico estava num fluxo vendedor aqui. E beleza, ele fez uma agressão vendedora aqui, só que logo após a agressão vendedora, olha o que o gráfico fez. Ele voltou na mesma intensidade praticamente. Então, eu tenho certeza que algumas pessoas venderam aqui nesse candle de intenção. É por isso que eu falo para vocês que vocês devem ter filtros. Por que a minha probabilidade, minha taxa de acerto é um pouco maior do que a média? Porque eu tenho muitos filtros que me impedem de operar em ruído gráfico, entendeu? Por exemplo, aqui eu tenho certeza que pessoas entraram aqui e levaram stop, entendeu? Por conta de não ter filtros e entrar em muito ruído gráfico. Entendeu? O SMC e o ICT, de fato, eles tendem a ser operacionais com uma taxa de acerto menor, só que o meu operacional em si, eu adaptei com mais filtros para, de fato, aumentar um pouco a mais a minha taxa de acerto, consequentemente, eu fico um pouco a mais de tempo ali sem operar, sem pegar uma operação, mas eu sou tranquilo em relação a isso, vocês sabem, só que quando eu pego uma operação, é uma operação de alta probabilidade, entendeu? Então, aqui, ó, de fato, por que não era uma venda aqui? Porque a gente tinha o filtro do diário, que estava comprador, o filtro do 4 horas estava comprador, e de fato aqui, ó, o gráfico caiu e voltou na mesma intensidade. É aquele movimento em V que eu falo para vocês. E os vendedores entraram forte, mas os compradores também entraram forte. Então aqui numa hora, cara, o gráfico já indicou, eu quero ir buscar esse topo. Eu quero ir buscar esse topo. Então a gente tinha o que também? A gente tinha uma hora comprador. Então a gente tinha uma hora comprador, beleza. Depois que uma hora tava o comprador, cara, é só eu achar meus gatilhos nos 5 minutos ou no 15 minutos, entendeu? No meu caso hoje, de fato, os 5 minutos estava mais visível. E no 15 minutos aqui também deu uma oportunidade, entendeu? Que foi essa daqui.
Ó, essa oportunidade aqui, mas eu enxerguei melhor lá nos 5 minutos. Muitas pessoas me perguntam: "José, quando você sabe que vai operar no 15 minutos ou nos 5 minutos?". Cara, eu não sei, eu opero o que tá fazendo mais sentido para mim. Então eu venho e dou uma olhada, assim, no 15 minutos, eu olho todos os tempos gráficos. Só que de fato o que hoje na minha sessão operacional estava fazendo mais sentido, estava mais bonito ali para mim, era os 5 minutos. Então eu já tinha todo o fluxo de todos os tempos gráficos alinhados. Se você olha aqui, o fluxo dos 5 minutos está extremamente comprador, então expansão, tudo fazendo, renovando topos, ou seja, estava comprador. Então aqui é um topo mais alto, topo mais alto, topo mais alto, topo mais alto, e enfim, tá? E o topo do nosso alvo, em geral, era esse daqui, que era o topo lá do 1 hora. Aqui, ó. Eu posso traçar o nosso alvo para vocês verem aqui, ó. Esse daqui era o topo de todos os tempos gráficos. Era o topo do diário, topo do 4 horas, topo do 1 hora, e o que a gente precisava era só encaixar uma compra até essa região ali, porque eu entendo que se os tempos gráficos estão num fluxo de alta, ele vai renovar um topo, ele vai romper um topo. E qual que era o topo que ele estava indo buscar? Era esse. Então eu não vou tentar vender aqui, galera, não faz sentido. Tudo tá te falando para comprar, o gráfico tá falando eu quero subir, você vai vender. Eu fazia muito isso antigamente, entendeu? Então, quando eu virei essa chave, de fato, meus resultados mudaram. Então, cara, aqui a gente tem tudo comprador. A única coisa que a gente tem que fazer é encaixar uma compra no tempo gráfico menor. Então, o que que eu tinha aqui na minha sessão operacional nos 5 minutos, tá? Deixa eu marcar aqui minha sessão operacional. Então, eu levo muito em consideração o que acontece nos tempos gráficos menores dentro da minha sessão operacional, rapaziada. Então, eu aproveito cada movimento de alta probabilidade dentro da minha sessão operacional. Tipo, eu não espero o gráfico chegar aqui para tomar uma decisão, porque aqui já encerrou a minha sessão operacional. Eu não tomo uma decisão antes das 9 horas, porque não iniciou a minha sessão operacional. Então, o meu foco total tá nessa lacuna de tempo, das 9 até as 2 horas da tarde, entendeu? Então, o que acontece aqui, eu presto muita atenção em cada detalhe. Então, aqui, o que que a gente tinha na minha sessão operacional nos 5 minutos, beleza? A gente tinha, ó, se eu ativar aqui o indicador, vai ficar claro para vocês. A gente tinha Fair Value Gap, ponto de interesse, entendeu? A gente tinha 2 pontos de interesse na minha sessão. Aí, José, e como tu sabe em qual ponto de interesse tu vai usar? Cara, ninguém sabe. Quem fala que sabe está mentindo. A única coisa que a gente vai saber se vamos usar ou não aquele ponto de interesse é se o gráfico faz uma reação. Eu poderia ter marcado esses 2 pontos de interesse na minha sessão operacional. E qual que eu iria usar? Qual o gráfico reagir, porque eu poderia ter 2 pontos de interesse marcado, o gráfico simplesmente passa reto em um e reage nesse de baixo, ou o gráfico passa reto nos dois, entendeu? Então é por isso também que eu espero o candle de intenção, vocês já vão entender, tá? Então aqui eu tinha esses pontos de interesse que são Fair Value Gaps, eu tinha aqui uma captura de liquidez. Pronto, tinha minha captura de liquidez aqui e, de fato, o que que eu espero que é meu gatilho ouro, assim, tipo, para finalizar com chave de ouro e abrir a operação? É o candle de intenção. Então, esse candle de intenção aqui, que foi esse candle cinza, comprador, ele me indicou o quê? José, eu quero subir, entendeu? E de fato, cara, eu só entrei comprado assim que o candle fechou. Deixa eu até voltar o replay aqui, ó. No fechamento do candle, até eu abrir o MetaTrader, eu abrir o OBS, né, que eu uso para gravar a tela, o candle tinha fechado, tinha aberto outro candle aqui, outro pavio, e eu falei o quê? Eu vou esperar esse pavio retrair até o ponto de abertura, né, que foi o fechamento do candle anterior, para mim abrir a ordem conforme está no meu trading plano. E de fato, o candle fechou, eu abri a ordem com o stop aqui no fundo, beleza? E alvo de 1 para 3. E como tinha o spread da corretora, que eu mostrei ali para vocês, de fato a ordem abriu um pouquinho mais para cima. O preço estava aqui, mas a ordem abriu um pouquinho mais para cima. Daí meu alvo ficou literalmente ali no topo, tá? Daí meu alvo estava no topo, o trade deu um pouquinho de drawdown, porque é normal da drawdown, entendeu? Deixa eu só botar aqui certinho para contabilizar. Eu mirei o meu alvo 1 para 3, padrão, que eu sempre pego, vocês já sabem, beleza? E deixei a operação andar, rapaziada. Entendeu? Ó, deixa eu desativar o indicador aqui. Operaçãozinha deu ali um pouquinho de drawdown, mas normal, faz parte. E depois, cara, só deixei a operação rolar, entendeu? E depois eu expliquei ali ao vivo para vocês como que eu moveria, né, pro break even também. E aconteceu tudo ali ao vivo, eu consegui explicar para vocês certinho. Então, após que é o momento que eu abro minha operação, o gráfico com certeza, naturalmente, ele vai renovar novos fluxos, ele vai criar novos fluxos
no sentido ali da operação. Então ele fez uma expansão, fez a retração, eu entrei na pernada de expansão, ele expandiu. Beleza? E quando expande, o que que eu expliquei para vocês? Cara, é natural do mercado voltar ali na região dos 50%, fazer a correção e voltar a expandir novamente para continuar o fluxo de alta. Então eu não vou mover o meu break-even agora, porque ele pode voltar aqui, me tirar no break-even e continuar a movimentação. E olha o que que aconteceu, rapaziada. Olha o que aconteceu logo em seguida que eu terminei de falar isso. O gráfico fez essa movimentação. Minha operação de fato estava nessa região aqui, ó. Se eu tivesse movido, quebrado a minha regra de mover para o break-even, ou seja, se eu tivesse fugido do meu trading plan, cara, hoje era uma operação perdida, era uma operação que eu poderia ter ganhado e de fato iria ter me tirado, entendeu? Ia ficar chupando o dedo ali. Então, é por isso que você deve todo santo dia, cara, independente das suas emoções, seguir o trading plano, porque a única coisa que vai garantir o seu sucesso é seguir as regras e nada mais. Vocês já sabem mais do que tudo disso, entendeu? Então, cara, o meu trading plan mandava ele fazer esse movimento e após ele fazer essa movimentação, eu mover para o break-even, o que que eu vou fazer? Eu vou mover e fugir, quebrar as minhas regras ali? Não. Então eu esperei ele fazer essa movimentação de correção, que, cara, é natural do mercado, entendeu? Apenas teve uma volatilidade um pouquinho maior. Então aqui, ó, expansão, retração, expansão, retração. A próxima expectativa de movimento é qual? Expansão. Então eu esperei o gráfico quebrar ali um novo topo, tá? Ó, quebrou o topo, de fato eu movi o meu stop para o 0 a 0 e de fato ele pagou rápido. Então é isso, rapaziada. Essa foi a operação de hoje. E depois do que me deu take, cara, vocês sabem, eu não quero mais saber de gráfico. Me deu stop cedo, me deu take cedo. Eu não quero saber mais de gráfico. A única coisa que me importa é o que eu vou fazer ali na minha sessão operacional. É aquela mesma história que eu falo para vocês. Todo dia a gente chega, senta na mesa para comer uma fatia de bolo. Vai ter dias que nós não vamos conseguir pegar a fatia de bolo. Vai ter dias que a gente vai pegar uma fatia de bolo, vai estar muito boa, que é dias de take, né? Como foi o dia de hoje. Vai ter dias que a gente vai pegar uma fatia de bolo e vai estar podre, que é o stop, entendeu? E em todos os três resultados, seja conseguir pegar a fatia de bolo, seja a fatia de bolo bom, fatia de bolo ruim, o que que a gente tem que fazer depois de pegar, entendeu? É se retirar da mesa e voltar no próximo dia, sentar na mesa e fazer literalmente a mesma coisa. Pegar a fatia, se retirar. Voltar no próximo dia, pegar a fatia, se retirar. E é assim que você tem que fazer, cara. Entendeu? Então, após ali que a operação se encerrou, o takezão, vocês já viram, cara, não tem mais nada a fazer, eu não vou procurar outra oportunidade, não vou fugir do meu trading plano, não vou quebrar minhas regras. Pronto. Sessão operacional encerrada. Mais um dia, mais um resultado. Fechou? Então é isso. Tem todas as confluências alinhadas aqui também, tá? H1 comprador, o M5 estava comprador também, beleza? Então a gente tinha bastante coisa alinhada. Mas de fato, eu bati o olho aqui, eu já identifiquei o que tinha no diário no 4 horas sem fazer marcações. Então eu só deixei o H1 e os 5 minutos aberto ali com marcação para de fato vocês entenderem melhor, beleza? Estou tentando meio que compactar, como eu havia falado, o operacional de todos os tempos gráficos em apenas 2 tempos gráficos, beleza? Então é basicamente isso, rapaziada. Depois o gráfico desenvolveu, depois enrolou. Ó, essa aqui foi a movimentação de hoje. Foi uma operaçãozinha aí que até pagou um pouco mais, mas não importa, entendeu? Ela pagou ali um total de 1 para 7, beleza? Mas o que importa é que eu segui a minha regra. Eu não tô me importando se ele vai pagar 1 para 50, beleza? O que importa é que eu segui minha regra. E de fato agora o gráfico se encontra nesse momento aqui, ó. Fechou? Ah, até pagou um pouquinho mais agora. 1 para 9 praticamente ele pagou. Ó. E é isso, galera. Cara, é isso, não tem segredo nenhum, vocês já sabem, entendeu? É apenas fazer o que tem que ser feito todo santo dia. A operaçãozinha de hoje foi essa daqui, vocês viram, tá? Eu abri nesse ponto aqui, encerrei nesse ponto. Esse aqui é o gráfico do 1 minuto, passar aqui pro gráfico dos 5 minutos. Então foi uma operação que pagou bem rápido, tá? De fato teve essa região aqui que voltou praticamente na linha da minha entrada, mas cara, tudo normal, foi apenas uma correção ali, beleza? Nada fora do comum aí, do normal. Enfim, depois o gráfico andou ali bastante e o resultado foi esse daqui, ó, rapaziada.
Fechou o resultado aí de US$ 1.698. Então, o próximo passo do meu trading plan é anotar no diário de trade, onde eu registro todas as minhas operações, beleza? Então, bora para cima. Esse aqui foi o resultado, US$ 1.698, e bora pro diário de trade. Então, pessoal, é isso aí, o contexto foi passado. Vocês viram que é a mesma coisa que eu faço literalmente todo dia há muito tempo. Então, as minhas operações que me deram loss é exatamente tendo essas atitudes. Operações que me deram break-even, exatamente as mesmas atitudes. Dias que eu não operei, exatamente as mesmas atitudes. Então, voltando ao gatilho que eu sempre estou falando, não é, cara, ali o operacional, não é a fórmula mágica, é atitudes diárias, tá? Então, é seguir o trading plan, seguir as regras e, consequentemente, igual eu falei ali no horário do almoço, meio-dia. Cara, o resultado vai vir se você tem as atitudes boas, entendeu? Então tá tudo registrado aí. Se você caiu de paraquedas agora no canal, cara, assiste os vídeos antigos, assiste, tem inúmeros vídeos de operações aí, entendeu? Tudo fazendo as mesmas coisas, cara. Então o resultado, no final, a conta sempre vai fechar, galera, se você faz o certo, beleza? Então eu vou diminuir aqui a minha webcam e bora aqui pro que interessa, tá? Então, galera, a minha última operação foi dia 10, tá? Foi essa operaçãozinha de venda. A última operação foi uma operação de venda e essa daqui foi uma operação de compra, né? Foi uma operação no EURUSD, como vocês podem ver aqui, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem melhor. Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Nesse pontinho aqui de candle de intenção, tá? Então, de fato, falhou ali uma região de demanda, criou uma região de oferta. Enfim, os vendedores entraram no controle. Então, cara, meu último vídeo aí eu expliquei todo o meu racional também dessa operação de venda. É o famoso flip, né, que o pessoal fala, que é quando passa o poder da mão dos compradores para os vendedores, por exemplo. Enfim, tem vários nomes. Enfim, pessoal, deu o candle de intenção, o gatilho chave de ouro para mim entrar na operação. Eu entrei na operação e pagou muito rápido ali, né, depois de um tempo, porque ali no início, de fato, ela me deu um drawdown, depois pagou, depois voltou pro drawdown, então enrolou ali e depois quando pagou, pagou muito rápido, tá? Ficou enrolado, mas também o momento que pagou ali compensou demais. Enfim, minha última operaçãozinha aí foi essa, dia 10. Eu tenho até aqui o comentário aqui do lado, tá? Então aqui do lado a gente tem aqui, ó, o gráfico do H1 falhou e rompeu o topo, virou com força vendedora, o M5 alinhou o vendedor, deixando o candle de intenção, invalidando o ponto de interesse, enfim, tudo anotado ali no dia 10, né? Se eu não me engano, no dia 10 ou no dia 11 eu gravei o vídeo dessa operação, é só vocês procurar aí no canal, o 10 ou 11 de novembro vai estar aí o vídeo do último take, tá? Foi uma operaçãozinha de US$ 1.582 também, tá? E, cara, é isso, entendeu? Outubro aí foi esse meu mês, vocês viram que outubro eu fiquei sem operar 3 semanas, galera. Então, tipo, eu fiquei 3 semanas offline de gráfico e, de fato, nas 2 semanas que eu consegui operar, eu peguei boas oportunidades também, que foi essa operação de compra no GBP, tá tudo aí marcado. Operação que me deu 0 a 0 de compra no USDJPY também. Ó, o mesmo par que eu tive um take hoje, mês passado, no dia 8 eu tive um 0 a 0, entendeu? Então, tipo assim, a operação vocês podem ver aqui, ó, cara, que quase me deu um take, quase foi no meu alvo. Só que a minha regra não é ficar saindo da operação no dedo, é deixar ou é take, ou stop, ou 0 a 0. Então, o que eu tinha ali de controle na hora? Cara, se eu tinha definido ali o 0 a 0 e o take, era só aceitar um dos dois resultados. Eu aceitei. Ele quase pagou, faltou um peido para me pagar ali meu take e voltou no 0 a 0. E o que eu fiz? Eu me retirei do gráfico, eu saí da frente do computador, beleza? E eu esperei os dias passarem. Enfim, aconteceram algumas coisas ali em outubro que vocês sabem. Eu fiquei mais 2 semanas sem operar depois. E de fato, ali na última semana de outubro, eu consegui operar no último dia ali da semana e peguei uma oportunidade de venda no EURUSD, que foi praticamente a mesma coisa da oportunidade que aconteceu ali no GBP do mês de novembro agora, né? Então, olha, esse cenário de venda e olha aqui o cenário de venda dessa operação aqui, ó. Praticamente a mesma coisa. Então, vocês podem ver que o meu operacional ele é bem padronizado. Ele não é um negócio que, uma hora acontece tal coisa, outra hora acontece outra coisa e são cenários diferentes. Não, são contextos diferentes, mas o modelo operacional ali no M5 ou no M15 é literalmente a mesma coisa. Então, os cenários são bem parecidos. Se eu voltar aqui, ó, vocês podem ver que tem operações que são bem parecidas mesmo. Ó, essa operação de venda aqui também foi igual a operação de outubro, igual a operação de novembro.
essa operação de venda foi igual a operação do dia 16. Então, cara, tá tudo aí registrado, rapaziada, meus loss aí também. Cara, tudo, tudo, tudo registrado e não tem nada milagroso, não tem nenhuma fórmula mágica aí pra vocês, entendeu? É tudo, é só rotina mesmo, fazendo o básico bem feito e o tempo sempre vai compensar, a conta sempre vai fechar, tá? Então agora eu vou de fato registrar aqui a minha operação. Eu não sei qual tela fica melhor, se é modo escuro aqui ou claro. Eu vou deixar aqui no modo escuro, beleza? Então aqui em novembro, hoje foi dia 17, ó. Segunda-feira passada, dia 10, foi takezão. Dia 17 foi takezão, mais uma semana próspera se iniciando, rapaziada. Então foi, semana passada foi um take e durante a semana não houve mais nenhuma oportunidade, tá? Então é basicamente isso. Agora dia 17, o que que a gente tem? A gente tem uma nova operação. Qual o ativo que foi? O USDJPY, tá? Então, resultado financeiro win, o resultado foi $1.698 com 46, tá? Eu sempre boto o valor bruto, não fico anotando taxa e tudo mais, mas enfim, aqui ó, foi $1.648 com 96. Vamos conferir ali, $1.698, $1.698 com 46. Risco retorno 1 para 3, tá? 1 para 3 e agora adicionar o comentário da minha operação. Então eu vou dar um pause aqui e vou adicionar o comentário. Então, pessoal, fiz aqui o comentário da operação, tá? O gráfico do diário fez uma retração e estava em um momento de nova expansão, tá? O H4 e o H1 respeitaram um fair value gap, capturaram liquidez e depois alinharam para buscar o topo. No M5, na minha sessão operacional, eu esperei o gráfico respeitar um fair value gap mais captura de liquidez, me mostrando intenção compradora. Logo após isso, eu só esperei um candle de intenção, que é meu fechamento com chave de ouro, que vocês sabem. Alvo no topo, 1 para 3, depois o gráfico desenrolou ali, break-even ativado e logo depois pagou, tá? Sem segredo nenhum, tudo registrado para vocês. Agora eu tenho a opção de upload ou de URL. Eu sempre coloco o URL, tá? Aqui no TradingView e aqui no canto, deixa eu ajustar a tela aqui para vocês. Aqui no canto, ó, tem essa câmera. Então eu clico na câmera e clico aqui em copiar link. Após isso, o link vai ser copiado ali, ó, vai aparecer aqui embaixo. E eu venho aqui no diário de trade novamente. Então, o diário de trade aqui, eu copio, eu colo aqui o link copiado, clico no mais e deu. Pronto, operação registrada. Clico em salvar e pronto, rapaziada. Olha que gráfico lindo, cara. Que coisa mais maravilhosa, rapaziada. Esse mês eu falei pra vocês que ia ser muito abençoado e tá sendo muito abençoado. E bora pra cima que a gente ainda vai ter 9 dias operacionais ainda pela frente. Então, 9 dias úteis, né? Bora que bora, sem segredo nenhum, é só fazendo o básico bem feito, cara. Só fazendo o básico bem feito. Então, o meu último loss, como vocês podem ver, foi dia 4. Só que tem um porém. Outubro eu fiquei 3 semanas offline. Então, com certeza, se eu tivesse. Cara, nessas 3 semanas que eu fiquei offline, eu nem olhei gráfico para vocês terem noção. Então, nenhum dia ali eu olhei um gráfico sequer. Então, se eu tivesse operado ali, com certeza, pelas meu histórico, pelas minhas estatísticas, eu teria sim levado um loss. Só que, como de fato eu não peguei as semanas ruins e peguei as semanas boas do mês, de fato, o meu mês foi sem loss nenhum e de fato agora, esse mês, na primeira semana não teve nenhum trade que vocês viram. A semana passada, segunda-feira, foi esse trade aqui e agora nessa segunda foi esse trade aqui, que foi um trade de compra, tá? Eu até posso chegar aqui, ó, rapaziada. Eu vou editar, porque essa foto aqui, ela ficou muito feia. O que que eu vou fazer? Tá, eu vou dar um zoom aqui no gráfico. Beleza? Tô dando um zoom aqui só para mim botar fazer um registro da operação mais bonito ali, porque futuramente, se eu quiser ver, né, eu tenho mais nítido ali na tela, tá? Então, aqui eu venho aqui novamente na câmera aqui em cima, copiar link, link vai ser copiado. Aí eu venho no diário de trade aqui e vou fazer uma alteração na minha anotação. Então eu clico aqui nesse lápis, tá? Eu excluo essa print aqui e eu adiciono a minha nova print. Então eu vou adicionar a nova print e clico em salvar. Então o trade foi alterado, tá? Então aqui, ó, agora eu já tenho a nova foto. Porque a outra foto tinha ficado um zoom assim, daí futuramente, às vezes eu não posso lembrar desse dia específico, né? E assim eu consigo ver melhor, tá? Então é basicamente isso, não tem mais nada, rapaziada. Esse foi o dia, esse está sendo o mês de novembro aí. Então, galera, a gente tem esse mês aqui, ó, na aba Dashboard, tá? Duas operaçõezinhas aí, bem tranquila, fechou?
O último mês também foi um mês bem tranquilo. Vocês viram, eu peguei um take, um break-even, tá? E outro take, beleza? Os últimos 3 meses, tá? Tudo anotado aí. E é isso, cara. Essa é a curva, né? Enfim, todo vídeo aí de operação eu sempre falo pra vocês, dou conselho e tudo mais. Cara, essa é a curva de um trader vencedor, entendeu? Tem as quedas, só que as quedas não se comparam com os ganhos, entendeu? Então é basicamente isso, rapaziada. Não tem segredo nenhum, vocês já estão cansados de saber, cara. Não existe nada além disso. É tudo isso que eu passo aqui no canal, fechou? Então é isso, rapaziada. Passando aqui no final do vídeo. Hoje foi um dia simples, tá? Hoje eu não fiz literalmente nada além dessa operação aqui. Eu só literalmente operei e o dia passou, fui buscar a mulher no trabalho. Enfim, vocês viram tudo. Mas é isso, tá? De manhã eu levei a mulher no trabalho, cheguei em casa, tomei café, depois peguei a operação, depois a operação deu take, almocei. E é isso, entendeu? Depois de tarde ali eu editei o vídeo, respondi os comentários, tá? Hoje, inclusive, no vídeo de hoje eu não mostrei respondendo os comentários, mas eu respondi já, tá? Então, todo dia, rapaziada, se você tem alguma dúvida, se você quer falar alguma coisa, se você quer conversar comigo, cara, manda mensagem aí nos comentários. Todo santo dia eu tô olhando os comentários, tá? Ou se quiser também, me seguem lá no Instagram, que é FX José AG, me manda uma mensagem lá. E é isso, galera. Simplicidade total. Vocês podem ver que a minha rotina é simples. Tem hora que eu tô fazendo bastante coisa, tem hora que eu não tô fazendo nada, e tem hora que tá um puro tédio, tem hora que tá. Cara, literalmente tudo aqui, 24 horas da minha vida, muitos e muitos meses, vocês veem, né? Então é isso. Acredito que o vídeo de hoje não vai ter mais nada. Já são quase 10 horas. Eu vou ficar um pouquinho cagata ali. E, cara, não tem mais nada, não vou mais olhar gráfico, os comentários eu já respondi. E é isso, amanhã é um novo dia, não tenho muita coisa pra fazer. Então é isso, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. E a gata também vai se despedir aí de vocês. Dá um tchauzinho aí, meu amor. Até parece meu amor? Parece um pouquinho. Não é. É isso aí, Não, rapaziada. não é, gente, Não não é, ó. é, não é. Então é isso, galera. Eu vou deixando aí o vídeo por aí. Novamente falando, me sigam lá no Instagram, FXJoséAG, tá? Dê o likezão nesse vídeo. Assistem as playlists que tem aí no meu canal, playlist de mentalidade, que eu passei um conteúdo muito pesado, tá? Uma visão que você não vai ver nem em curso, nem em mentoria. Tem mais de 4 horas de conteúdo ali na playlist de puro conteúdo avançado. Dê o likezão aí, se inscreva no canal. Recomende também o meu canal aí para algum amigo, algum parceiro aí que você acha que precisa dessas visões para de fato evoluir no mercado. E cara, é isso, tá? Aqui é simplicidade, humildade e apenas a realidade sendo registrada de uma pessoa que não vende nada, nunca precisou vender nada e de fato vive 100% do Forex, beleza? Fechou, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto demais. Valeu!